Seja bem-vindo ao canal Mistérios. Definitivamente isso foi muito estranho. Quando eu tinha 9 anos, meus pais sempre tinham dificuldade em me manter quieto em casa. Mas não era culpa deles. Tínhamos uma propriedade muito grande no campo, e eu adorava andar por ela. Quando descobri que poderia me esconder, e forçar meus pais a me procurar, e praticamente fazer com que jogassem esconde-esconde, me tornei a criança mais irritante do mundo. Dito isso, esse mesmo comportamento irritante é provavelmente o que salvou minha vida em uma noite na fazenda. Foi pouco depois do jantar no fim da primavera e início do verão, o sol estava se pondo, mas ainda não tinha escurecido completamente. Decidi que ia brincar no quintal por mais 1 hora ou mais, e avisei meus pais que ia brincar no campo. Não havia muito o que fazer lá, mas minha imaginação era o que me ajudava a me divertir. Acabei indo em direção à linha de árvores, para subir em uma delas e passar o tempo, mas à medida que me aproximava, comecei a ter uma sensação estranha. Diminuí o ritmo um pouco e pensei 2 vezes em subir em árvores naquela noite, e sou grato por ter feito isso, porque quando parei a cerca de 15 metros de distância delas, vi um lampejo de luz. Mesmo quando criança, reconheci o reflexo da luz nos olhos de um animal e crescendo na fazenda, meu pai sempre me disse para estar atento aos coiotes. Eu fixei os olhos em qualquer coisa que estivesse na floresta olhando para mim, e fiquei congelado no lugar. Depois de 1 minuto em que nenhum de nós se moveu, tentei lentamente dar um passo para trás e me afastar da linha das árvores, mas logo que dei meu primeiro passo, ouvi o som aterrorizante do que agora sei que são chamados de uivos de coiote. Pelo barulho, sabia que estava lidando com coiotes, e para piorar as coisas, parecia que alguns deles estavam no campo comigo. Como adulto, aprendi o que fazer quando você está nesse tipo de situação, mas como criança, uma vez que o medo se instalou, minha adrenalina disparou, e fiz a única coisa que nunca se deve fazer: virei e comecei a correr o mais rápido que pude pelo campo. Assim que virei, ouvi os uivos novamente, desta vez com muitos deles estando muito mais próximos de mim. Estava entrando em pânico enquanto corria pelo campo, que agora estava banhado pela luz da lua. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto o som dos coiotes ficava cada vez mais próximo, mas eu não parecia estar mais perto de casa do que antes. Até hoje, não sei o que me fez mudar a direção em que estava correndo, mas à medida que os sons dos coiotes ficavam mais próximos, pensei que talvez estivesse mais seguro em um dos meus esconderijos. Felizmente para mim, havia um conjunto de grandes rochas na nossa fazenda, que ainda não tínhamos descoberto como nos livrar deles. Eu costumava deslizar entre as rachaduras muito finas, e me encaixar quando estava me escondendo da minha mãe e do meu pai. E como eu disse, não sabia o que me atraía para aquele local, mas assim que alcancei as rochas, subi em cima de uma, o mais rápido que pude, me enfiei dentro de uma das fendas maiores. Apenas cerca de 20 a 30 segundos se passaram, antes que eu ouvisse o som de latidos baixos e arranhões de garras. No chão, enquanto a matilha de coiotes continuava se aproximando das rochas, eu fiz o meu melhor para não fazer nenhum barulho quando os ouvi, mas sabia que estavam perto o suficiente para me encontrar, porque podia ouvir distintamente o som deles cheirando o chão nas rochas ao meu redor. Meu coração batia forte e eu fechei os olhos ao som de garras batendo no topo de uma das pedras atrás, da qual eu estava me escondendo. Eu não era bobo o suficiente para olhar para cima, mas eu sabia sem dúvida que havia um coiote bem acima de mim. Eu podia sentir. Comecei a ficar em pânico, pois achava que estava acabado. Felizmente, o próximo som que ouvi foi o de um tiro, o que fez com que os animais se dispersassem. Depois ouvi outro tiro, e após um momento, ouvi meu pai chamando meu nome. Respondi imediatamente, e ele veio até as rochas e me tirou de lá para voltarmos com segurança para casa. Expliquei a eles o que aconteceu, e meu pai disse que quando disparou sua arma para o alto, não conseguia ver claramente, mas havia pelo menos 6 coiotes cheirando as rochas onde eu estava escondido. Se meu pai não me encontrasse, eu certamente seria alimento para a matilha naquela noite.